Trilhando a História. Oferecimento: Grupo Sapiens, evoluindo com educação. Café Mirim, sempre o melhor. Site Eu Ideal, um portal diferente. Peixim Restaurante, o melhor do peixe é aqui. Pacaás Palafitas Lodi, Amazônia com estilo. Rio Verde Pesca e Náutica, produtos de qualidade para momentos especiais. O Trilhando a História sempre leva para vocês um pouco de aventura, um pouco de cultura e um pouco de memória do nosso estado. E hoje vocês vão acompanhar uma grande aventura da Ponta do Abunã até a fronteira do Brasil com a Bolívia em Guajará-Mirim. Muita aventura, cultura e identidade para vocês agora no Trilhando a História. Trilhando a História. Da tranquilidade e a paz de uma pequena comunidade, um pequeno vilarejo, Fortaleza do Abunã, guarda em seu reduto a mais bela e proeza história daqueles que nós consideramos os destemidos pioneiros. De uma região que foi muito importante no século XIX por conta do ciclo da borracha, hoje resta uma paisagem turística exuberante. E desse descanso saudosista de uma bela rede na varanda de um comércio, a gente encontra aqui aquilo que nós consideramos um dos maiores acervos da história, que tem se perdido com a tecnologia, com a foto digital, que é o fato de você conseguir segurar em suas mãos o tempo. A história reproduzida em papel fotográfico, registro histórico da vida de pessoas que viveram um tempo áureo dessa região e recordam com alegria e com saudosismo e ainda mantém a esperança para que Fortaleza do Abunã possa se revigorar, voltar a esses tempos explorando o turismo sustentável, sua história e essa energia incrível. Estou aqui ao lado do seu Francisco Salles, que é um comerciante local, filho de soldado da borracha, né, seu Francisco? Qual o nome do seu pai? Eduardo Alves Salles. Eduardo Alves Salles. De onde que ele veio? Do Ceará. Do Ceará. Pai e mãe. Pai e mãe oriundos do Ceará. Século XIX e século XX, onde tivemos a vinda de muitos nordestinos, cerca de 100 mil nordestinos para a Amazônia, assim como o pai de José Calixto, paraibano, que veio para cá para ser soldado da borracha, acabou virando maquinista da estrada de ferro Madeira Mamoré. E é tão bom sentar aqui ao lado do seu Francisco Salles e olhar as fotografias antigas, inclusive a foto do seu pai, soldado da borracha, personagem importante, seringueiro também, né? Seringueiro, de uma região tão importante. Pois é. É com esse balcão de histórias que a gente começa essa aventura em Fortaleza do Abunã. Otávio Reis, Pérez Vieira e Jaime Alencar eram os três principais seringalistas dessa região de Fortaleza do Abunã. Mas por que será que esses homens, empreendedores do século XIX e século XX, vieram para cá? Porque próximo daqui, Fortaleza do Abunã, existia a localidade de Abunã e lá o entrocamento da estrada de ferro Madeira Mamoré. Aqui no rio Abunã, fronteira com a Bolívia, muitos bolivianos traziam desses seringais, dessa região do Benipando, parte dessa produção de borracha para essa região. E daqui seguia de barco para a região de Abunã. Daí, estrada de ferro Madeira Mamoré, seguindo pelo Oceano Atlântico, Europa e Estados Unidos. O que nós temos aqui é uma antiga estrutura que está interditado pela Defesa Civil, está desabando,
uma estrutura datada do início do século, do final do século XIX, início do século XX. Esse armazém, onde eram guardados as pelas de borracha e a castanha do Pará, ou castanha do Brasil, muito produzida e extraído como matéria-prima dessa região, assim como o látex, era armazenado aqui para seguir viagem. O que nós temos aqui é ainda resistindo ao tempo uma antiga estrutura e edificação ainda feita ao modo antigo. Você tem aí praticamente essa estrutura totalmente comprometida, mas que representa um pouco desses tempos áureos da época da extração da borracha, do ciclo da borracha, nessa região, que não à toa se chama Fortaleza do Abunã. Ela é forte, tem uma energia forte e resiste, mesmo com a falta de políticas públicas, pelo turismo, pela sustentabilidade, pela preservação da sua história. Como sempre, trilhando a história, meu amigo, companheiro de aventura, José Calixto, turismólogo. Promete a nossa aventura da Ponta do Abunã até Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia, né? Promete muito. Estamos aqui em Fortaleza do Abunã, que foi uma localidade muito importante para a história de Rondônia. E a gente vai caminhando, seguindo aqui a nossa trilha da história, a uma igreja histórica também, igreja de São Sebastião. E vamos embora, vamos lá, trilha com a gente essa história. Em Fortaleza do Abunã, é muito simples entender a nomenclatura, este nome dado a esta pequena vila, distrito de Porto Velho, a 270 quilômetros, vindo pela BR-364. Nós estamos aqui na igreja São Sebastião, ou Capela de São Sebastião. E esta edificação, também datada do início do século XX, é a representação religiosa na Amazônia, a católica cristã, e como outras residências, falei anteriormente, ela é toda construída em suas bases, sem necessidade de sapatas, como o Calixto estava me falando aqui também. Qual é outro termo que você usou, Calixto? É baldrame. Baldrame. Você tem aqui ela sobre pedras. E é uma igreja, uma capela simplória, muito bonita, que mantém aqui ainda o seu sino original. Eu vou acabar chamando o padre aqui, hein? Esse é o típico som da história. O que a gente mostra é algo que resiste ao tempo, retrato da memória, raízes consolidadas, fincadas numa região fronteiriça com a Bolívia, em um local que tem aquilo que nos agrada, as raízes de um povo, do povo de Rondônia. Uma das motivações da Capela de São Sebastião está aqui a imagem deste santo católico, que é uma representação importante para essa comunidade de Fortaleza do Abunã, uma comunidade antiga, um distrito de Porto Velho, que é ali a herança dos seringais dessa região da Amazônia, na fronteira com a Bolívia, aqui próximo ao rio Abunã. E nós temos também aqui a imagem de um outro santo também importante, São Francisco. E a imagem de São Francisco teria sido uma doação, uma promessa paga pela dona Santinha Alencar, uma das descendentes da família Alencar,
importante nessa região, principalmente na extração do látex, da seringa, da borracha desses seringais entre essa região do Rio Madeira, Abunã, a região boliviana. Todas essas localidades que se abasteciam dessa matéria-prima iam pela estrada de ferro Madeira-Mamoré até Porto Velho através da estação de Abunã, dando então a movimentação econômica para essa comunidade. E aqui está a promessa de Dona Santinha Alencar, uma imagem de São Francisco. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Muito conhecimento e história raiz dessa localidade que é Fortaleza do Abunã, a 270 quilômetros de Porto Velho. Aprendemos muito sobre a história desse lugar, né, Calixto? Aprendemos um local turístico pouco explorado pela população de Rondônia. E é por isso que a gente leva essa aventura para vocês. Mas semana que vem vocês vão conhecer um pouco mais, tanto da história de Fortaleza do Abunã, mas também de suas belezas naturais. Até o próximo Trilhando a História. Trilhando a História. Oferecimento Grupo Sapiens, evoluindo com educação. Café Mirim, sempre o melhor. Site Eu Ideal, um portal diferente. Peixim Restaurante, o melhor do peixe é aqui. Pacaás Palafitas Lodi, Amazônia com estilo. Rio Verde Pesca e Náutica, produtos de qualidade para momentos especiais.